Pessoal, falando agora sobre deformação progressiva e parâmetros de fluxo. Bom, aqueles tipos de cisalhamento que a gente viu, né, cisalhamento puro, simples, até variação de volume, qualquer tipo de deformação interna, a gente estava falando apenas de ligar os estados deformado e indeformado de uma rocha, né? Matriz de deformação só mostra isso para a gente, né? Um gradiente de posição, início e final. A história que se passa entre esses dois estados é outro problema, né? Normalmente quando a gente vê a rocha no campo deformada, não tem como saber direito por tudo que ela passou, né? Mas a gente pode abordar esse problema estudando o fluxo e a deformação progressiva das rochas. Como é que a gente faz isso, né? Através de modelos análogos em laboratório, né? Experimentos físicos e também em modelos computacionais, tá bom? Então a gente vê, né, os produtos no campo e tenta fazer experimentos que dentro das suas condições ali possam fornecer estruturas semelhantes, tá bom? E imagina que a sua rocha tenha passado por processos semelhantes. Conveniente, então, a gente considerar as partículas da rocha individualmente durante a deformação qualquer, né? Se a gente observa uma partícula só, a gente tem ideia da trajetória dela, mas se a gente mapear o movimento de várias partículas, a gente tem uma noção do padrão de fluxo dentro do corpo. Então a gente faz isso, né, com esse tipo de aparato aí. Isso aqui é a famosa caixinha de areia, né, o modelo análogo aqui, onde você coloca aqui areia de diferentes cores, né, ou pode colocar também materiais com competência diferente, como areia, silicone, gel, barro, né, manteiga, o que você quiser aqui dentro para poder simular, né, na hora que você aperta aqui essa espécie de morsa, né, ele vai fechando e com isso você vai simulando a formação de falhas, dobras, e aí você pode pôr uma série de anteparos ou rampas ou o que você quiser simular aqui do seu embasamento aqui na frente, né. Então tá aqui um desses experimentos aqui, ó, fechando aqui o pistão, né, vão se formando várias falhas de empurrão frontais, mas também algumas retroempurrões. Vamos ver isso tudo lá no Geologia Estrutural 2, tá? E que o contrário, né, quando você tem uma extensão lá, né, do tipo você forma bacias aí, muito importante para a indústria de petróleo, etc. E no caso aqui os caras colocaram areia seca e uma camada de silicone que está simulando aí uma camada de sal, né, que é muito comum a gente ver aí nas bacias de margem passiva, fase evaporítica. A camada de sal ela tem uma competência menor do que a areia que está por cima, ela tende a fluir de forma viscosa e formar lá os domos de sal, etc. É o que ele está mostrando para a gente nesse modelo análogo, aí, tá bom? Experimento clássico aí do Ernst Kloss, em 28, né? Ele colocava um bolinho aqui de argila, né? Colocava uma argila por cima de duas camadas de madeira ou qualquer coisa assim, fazia uma camada deslizar em relação a outra e via as estruturas que se formavam nessa camada superior de argila, né? Isso aí ele está simulando muito legal aí, por exemplo, o que pode acontecer em cima de uma falha do tipo Santo André, né? Vai formar uma série de estruturas, e a gente vai ver todas essas estruturas lá em Geologia Estrutural 2, né? Só para mostrar para vocês como é que funcionam esses experimentos aí, onde você consegue tirar foto de todos os momentos, né? Como é o caso aqui, são experimentos semelhantes, Wilcox e companhia, né? Um bolinho de argila, onde eles colocaram vários marcadores, então esses marcadores é como se fosse cada uma das partículas, né, que a gente consegue fotografar durante a deformação. O experimento está vindo de cá para cá, assim, né, A, B, C, aqui, D, E, F. À medida que você vai aumentando o deslizamento nas plaquinhas lá do fundo, né, esses marcadores vão tender a ficar com a forma elíptica, né, como ele está mostrando aqui para a gente. Aí vai formar tipo de fraturas de Riedel, aí, isso tudo a gente vai ver na geologia estrutural, tá bom? E também o uso de computador, né? Nesse caso aí, o modelamento da distribuição do strain, modelos 3D na região de Nápoles aí da Suíça, né? Então você vê lá como é que tá as seções aqui do elipsoide de deformação, né? As elipses de deformação em cada plano, né? Em regiões dobradas, como é que vai mudando a deformação, o strain é diferente para cada pedaço dela. Na região da falha aqui, o elipsoide de strain ficou puxadíssimo para essa direção, né? A deformação é quase toda acomodada por esse estiramento aqui. E também aqui, né, porcentagem de encurtamento em Y, em X, etc, né? Normalmente esses experimentos, acho que a área vermelha é de compressão e a área azul é de distensão, se não me engano. No caso que ele colocou topografia. Bem aqui no livro do Fossen lá, né, mostrando aqui um balanceamento de seção, né? Você pega a seção toda deformada de uma bacia e tenta voltar isso para trás para ver como é que era essa estratigrafia. Isso aí é muito utilizado pelo pessoal da indústria do petróleo, tá bom?
A filmagem desse transcurso de um experimento, então, ou no computador, né, como você quiser, possibilita a reconstrução de um padrão de fluxo, mas no campo, geralmente, a gente observa só o estágio final, né, a última imagem do filme, né, também chamado isso de deformação finita, quando a gente vê só uma imagem dele ali, né. Por outro lado, se a gente puder fotografar a deformação do começo ao fim, a gente vai ter uma ideia da diferença entre qualquer duas fotos adjacentes, né, um pequeno intervalo na deformação total. Isso aí a gente chama de deformação incremental. Vocês estão acostumados com esse tipo de pensamento lá do cálculo, né? O cálculo newtoniano, né, de Leibniz lá, que é você somar pequenos incrementos, né, de alguma coisa para chegar num resultado final, né? Quando é muito pequeno esse incremento, a gente fala de parâmetros de deformação instantânea ou infinitesimal, ou parâmetros de fluxo, tá bom? Esses parâmetros aí que vão descrever o fluxo nas rochas, eles incluem o eixo de estiramento instantâneo, ou ISA, é a sigla em inglês, as apófises de fluxo, a vorticidade e o campus de velocidade, entre outros aí. Tá? Figurinha, então, dos Instantaneous Stretching Axes, são dois no caso da deformação plana, eles descrevem as direções de estiramento máximo e mínimo em qualquer instante durante a deformação. Aí você pode estar me perguntando assim, qual que é a diferença desse eixo de estiramento instantâneo para os eixos aí do elipsoide de deformação, que a gente já viu lá atrás. Vocês vão ver aqui nos desalhamentos simples, por exemplo, o eixo de estiramento máximo, de encurtamento máximo, desculpa, né? Desalhamento, né? Isso quer dizer que o eixo de deformação finita, ele vai estar, se você tiver com a deformação muito na frente já, ele vai estar quase ali na direção X, né? Ele vai tender a paralelizar aqui. Enquanto o eixo de deformação instantânea, ele está sempre aqui a 45 graus, né? Então são coisas diferentes, né? Que a gente está, o eixo a 45 graus gerando um eixo finito que vai estar cada vez mais deitando aqui para o lado de X, tá bom? Então as linhas ao longo do eixo mais longo, ISA, elas são estiradas mais rapidamente que qualquer outra linha com outra orientação naquele momento. De modo similar, nenhuma linha é estirada mais lentamente ou encurtada mais rapidamente do que as que estão paralelas ao eixo curto. E o que isso vai acontecer, né? À medida que você está achatando aqui, estirando aqui, cisalhando, né? Essa linha que está aqui, ela vai tender a rotacionar para cá, né? Então as linhas vão tender a sair da direção do ISA 3 e ir para a direção do ISA 1, né? À medida que elas vão estirando aqui, tá bom? A posse de fluxo, então, elas separam os diferentes domínios, são superfícies aqui imaginárias, né, que separam os domínios de trajetória de partículas. As partículas ao longo das apófises permanecem em repouso, a gente vai imaginar a rocha toda como fluxo mesmo agora, né? Tem partículas que estão indo para um lado e partículas que estão indo para o outro, tá bom? Ou podem fazer trajetórias retilíneas nessa superfície, né? Todas as outras partículas têm trajetórias curvas. Nenhuma partícula pode atravessar a apófise de fluxo para lá ou para cá, a menos que as condições de deformação variem, né? Isso pode acontecer. Você começa num cisalhamento simples, depois, por algum motivo, muda o estado de tensão ao redor, ou muda, por exemplo, a sua profundidade na crosta, a sua posição na crosta, e com isso você vai ter um cisalhamento puro no lugar, sei lá. Né? Então, você pode ter superposição de deformações aí, né? Figurinha aqui do Fossen, mostrando as apófises de fluxo, né? Que são as linhas teóricas. No caso dos cisalhamentos puros, são duas linhas perpendiculares entre si. Cisalhamento subsimples está entre o puro e o simples, né? Você tem encurtamento e rotação ao mesmo tempo. Elas fazem um ângulo alfa entre si. Cisalamento simples é uma linha só, paralela à trajetória das partículas, tá bom? Além do cisalamento puro e subsimples, né, e simples, às vezes colocam também o cisalamento super simples, que a gente vai ver aí mais para frente um pouco também, né, qual que é a característica dele. No cisalamento simples, né, as partículas sempre se movem em linha reta ao longo da direção do cisalamento, não há encurtamento ou extensão perpendicular ao plano de cisalamento, a única apófise existente é paralela ao plano de cisalamento. É muito importante isso aí, porque descreve o fluxo das partículas e o tipo de simetria de estruturas que a gente vai ver na zona de cisalhamento, né? Porque você tem uma linha de simetria, de um lado as coisas tendem a fluir para um lado, do outro lado as coisas tendem a fluir para o outro, tá bom? Aí, por exemplo, né, isso aqui é na zona de cisalamento Paraíba do Sul, tirei essa foto aqui. Isso aqui era um fenocristal de feldspato, a rocha está toda deformada, tá? E isso aqui tudo era quartzo, uma matriz de quartzo, feldspato, biotita, etc, né? E esse fenocristal foi rotacionando, ele virou um porfiroclasto, né? A gente fala
quando essa rocha quando é um mineral, ele vai se deformando, e à medida que ele vai rotacionando, ele vai recristalizando também nas bordas, e por isso ele deixa essas caldinhas aqui de feldspato para lá e para cá, né? Então ele tem uma linha de simetria, tá passando aqui no meio, né? Para cima dessa linha as coisas estão fluindo para um lado, para baixo dessa linha as coisas estão fluindo para o outro, certo? A mesma coisa que mica fishes, né? Que são esses micas com forma de peixe. Isso aqui é do livro lá do Pashier Troll, desculpa. A gente vai ver isso tudo com calma aí quando falar de zonas de cisalhamento na Geologia Estrutural 2, né? Que eu estou só mostrando para vocês a aplicação prática dessas coisas aí de apófise e etc, né? No caso de cisalhamento puro progressivo, você tem duas apófises ortogonais, ao longo das quais as partículas se movem aproximando ou afastando da origem, né? Você vai encurtar para um lado e estirar para o outro. Entre os dois modelos, tem um monte de deformação plana possível, né? Em geral, englobada como cisalhamento subsimples, né? Uma deformação plana, não é tão genérica assim. Pode ser considerada a mistura entre os dois. Você tem rotação interna envolvida menor do que no cisalhamento simples, né? Isso a gente vai determinar por esse número aqui, que é o número de vorticidade, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, tá bom? Cisalhamento subsimples, você tem duas apófises oblíquas, uma paralela à direção do cisalhamento e a outra faz um ângulo alfa, né? Que varia entre 0, no caso do cisalhamento puro, que está aqui, né? E 90 graus, 0 cisalhamento simples, né? E 90 graus cisalhamento puro, que está aqui embaixo. Então, nos três tipos aqui, né? O cisalhamento simples, você tem só essa distorção aqui, fazendo o ângulo psi, né? Como vocês lembram. Cisalhamento puro, apenas encurtamento. Cisalhamento subsimples, você encurta ao mesmo tempo que você está rotacionando. Mas a gente tem que lembrar, né, novamente, que uma elipse muito semelhante de deformação pode ser formada nos três tipos de deformação. Então, só vendo o marcador deformado, não dá para a gente dizer qual que foi o tipo de deformação. A gente tem que ver outros marcadores ao redor, etc. Aqui mostrando todo o espectro, né, de tipos de fluxo, né, a gente tem o cisalhamento puro, subsimples, né, o cisalhamento simples, o cisalhamento super simples, a rotação é mais rápida do que o encurtamento, tá? E vai formar estruturas lindas aí que a gente vai ver mais para frente. E a rotação rígida, você só rotaciona, né? Não tem deformação interna, tá? E a gente vai falar desses parâmetros para cada um dos tipos de deformação progressiva adiante. Eu só quis colocar aqui para mostrar que existem esses vários tipos aí. E a aplicação prática, né, de outros da apófise de fluxo e outros parâmetros. Aqui no caso são duas placas tectônicas, né? E elas estão interagindo obliquamente, elas não estão encontrando frontalmente nem deslizando, como lá na falha de Santo André, né? E o que vai acontecer, né, na convergência oblíqua entre essas duas placas? Uma das apófises tem que ser paralela ao vetor de convergência, onde as partículas estão indo de forma reta aqui, né? O ângulo de convergência das duas placas é igual a alfa, que é o mesmo ângulo lá dessa apófise com a parede aqui da placa, né, ou da zona de cisalhamento. Você pensar de forma fractal, né? A geologia ela é autorreferente. Tem as coisas que acontecem numa escala maior, acontecem numa escala menor também, né? O ângulo é 90 graus para convergência frontal e 0 para colisão com rejeito direcional. Uma vez que você conhece o triângulo de convergência das duas placas, você pode estimar o mapa de fluxo e a forma e orientação das estruturas que irão se formar nessa zona orogênica. Aqui estamos falando de cadeia de montanha, porém a geologia, como eu disse, né? Primeiro, ela funciona de forma fractal, e segundo, a deformação ela é particionada. É muito difícil você ter uma região de 200, 300 quilômetros, aqui no caso largura de cadeia de montanhas, né, que vai ser toda deformada da mesma forma, né? Por quê? Naquela região ali você já tinha estruturas anteriores que vão ser reaproveitadas. Você tem diferenças de competência, de viscosidade, de formação, de material entre as rochas, né? Dentro das rochas você tem diferença de competência entre cada mineral. Então, assim, você vai ter zonas que são mais deformadas, zonas que são menos deformadas, né? E dentro dessas zonas aqui, você vai ter zonas onde o elipsoide está de uma forma e zonas onde o elipsoide está de outra, né? Então, por isso você tem que ter o máximo de dados de campo e de foto aérea, etc., para poder desvendar uma história dessas aqui, né? De forma semelhante, a gente pode analisar, né, antigos horários colisionais e tentar reconstruir o ângulo de colisão entre as duas placas em questão. A vorticidade descreve a rapidez com que a partícula é rotacionada em um meio não rígido, tá? Então, o fluido é com a partícula aqui no meio rodando, né? A grandeza utilizada é o número de vorticidade, que é WK, né? E você classifica as histórias de deformação ou como coaxial, né? No caso da deformação coaxial, a gente imagina a vorticidade como se fosse uma roda d'água aqui no meio, né? E você
como você está encurtando de um lado e estirando do outro automaticamente, né, o fluxo de um lado ele anula o fluxo do outro, então não tem rotação, né? Com isso, WK é igual a zero, tá bom? E as histórias de deformação não coaxial, as linhas imaginárias paralelas aos ISA, no próximo incremento de deformação não serão mais paralelas aos ISA, né? Lembra que eu falei que as linhas lá dentro da zona de cisalhamento, elas vão tender a sair do ISA de encurtamento máximo e paralelizar o ISA de encurtamento mínimo, né? Tá do outro lado, né? Número de velocidade cinemática mede essa rotação, né? WK 0 para deformação coaxial, 1 em cisalhamento simples progressivo, entre 0 e 1 para cisalhamento subsimples. Maior que 1 pode se referir à história de deformação cíclica, né? Várias deformações, ou pode ter a ver com cisalhamento super simples também, tá bom? Vamos ver aqui para frente. Isso aqui é do livro do Fosse, né? O Ramsey que adorava fazer essas coisas, colocar esses vários parâmetros no gráfico, né? E aí você vai compreender aí o WK como uma medida da relação entre a rotação interna e a velocidade com que a deformação se acumula, né? Assumindo um fluxo estável, aí WK é cosseno de alfa, né? Que esse ângulo aqui é o ângulo agudo entre as duas apófises de fluxo. Caso de cisalhamento simples, o alfa é igual a zero, então ele vai estar aqui, essa linha verde, né? Zero aqui, e WK é igual a 1. Então, cisalhamento simples aqui, até colocou aqui embaixo. Né? Cisalhamento puro, alfa é igual a 90 e WK é igual a 0. Então, estamos lá em cima. Né? E as outras situações vai estar aqui no meio, certo? E esse gráfico, então, traz para você as relações entre WK, alfa', que é o ângulo obtuso, né, entre as duas apófises, e θ, que é o ângulo entre ISA 1 e a direção da zona de cisalhamento. Então, você pode, na sua zona de cisalhamento, medir isso tudo, a partir dos marcadores lá e saber aonde nesse gráfico você está, se é um cisalhamento subsimples, puro ou simples, tá bom? Novamente sobre a vorticidade, é uma medida da rotação interna, então, né, originária da mecânica de fluidos, esse termo, a clássica analogia da roda d'água, né? Quando a roda d'água não gira, não tem vorticidade, obviamente, e quando ela gira, você descreve a vorticidade por esse vetor W, que é perpendicular aqui à zona de cisalhamento, tá? Ele representa o eixo de rotação, o comprimento dele é proporcional à velocidade de rotação. Por fim, campo de velocidade, né, eu vou descrever para vocês rapidamente aqui, a gente não vai trabalhar muito com isso, né, na verdade esse curso é um curso básico de introdução, estamos falando dessas coisas todas aqui para vocês saberem, né, o que se trata, de que existe, mas nós não vamos estar tratando disso aqui com profundidade, porque existem cursos próprios para isso, tá bom? O tensor velocidade, então, ele descreve a velocidade das partículas a qualquer instante. Ela é composta, essa matriz L do tensor, né, componentes de taxa de deformação dependentes do tempo, né, ao contrário da matriz D, que traz apenas a informação de posição, né, começo e final. No caso do tensor velocidade, vai ter taxas de deformação, né. E esse tensor ele vai ligar o vetor velocidade ao vetor posição, né. Então, dessa forma, o vetor velocidade é o vetor o tensor do campo de velocidade vezes a posição, né? Se a gente considera um fluxo coaxial em 3D, combinando com cisalhamento simples, um plano XY, matriz L é essa aí, né? Então aqui eu tenho os componentes aqui no plano ZY, no plano ZX a gente não tem rotação, mas no plano XY a gente tem aqui uma taxa de cisalhamento, né? Esse pontinho aí em cima dos coeficientes indica que estamos falando de taxas, né? De elongação com o tempo, né, de cisalhamento com o tempo, né? Essas taxas estão relacionadas com a velocidade com que as partículas vão se mover nessas direções, tá bom? Com o campo de velocidade. Vou mais devagar aqui para vocês irem acompanhando. Pode colocar aí mais lento aí se quiser ou pausar, né? Matriz L, a gente pode decompor ela em duas matrizes. A matriz simétrica, que é o componente de cisalhamento puro, e a matriz assimétrica, que é o componente de cisalhamento rotacional, como a gente fez lá para a matriz de deformação, né? Os altos vetores, altos valores do componente simétrico fornecem a direção e a magnitude dos eixos instantâneos de estiramento, e os altos vetores do componente assimétrico fornecem a direção dos apófises de fluxo. Então, só conhecendo esses números aí, né, algebricamente você já consegue capturar e calcular os vários parâmetros de fluxo. Não vamos fazer isso nesse curso, tá bom? Só para vocês saberem aqui como é que funciona essa história. E aí, você vai trabalhar com a matriz de deformação ou com a matriz da taxa de deformação? Eu coloquei aqui que é uma escolha pessoal, mas na verdade é uma escolha dependente do seu objetivo, né?
Se você está trabalhando com experimento, onde você controla todas as fases, né, você consegue ver, tirar fotos e medir tudo que está acontecendo em cada fase, aí você vai trabalhar, você pode trabalhar, né, com a matriz da taxa de deformação, você tem velocidades, etc. Você está trabalhando com estruturas em campo, né, normalmente você vê um instantâneo, uma foto da estrutura, né, então você pode trabalhar com gradiente de posição. Ou você pode estar trabalhando com um experimento que você está fazendo para tentar modelar o que você vê no campo, né? Nesse caso, você pode trabalhar com as duas coisas, certo? Bom, agora eu coloquei aqui todo o espectro, né, dos tipos de fluxo, então desde o cisalhamento puro até a rotação rígida lá, né? A gente falar um pouquinho com mais detalhe de cada um, né? No cisalhamento simples aqui primeiro, que está aqui no meio. As partículas se movem paralelamente à parede da zona de cisalhamento, como a gente viu, né? Só tem uma posse de fluxo, que também é paralela, né? A vorticidade é igual a 1. O ISA máximo está a 45 graus na parede de zona de cisalhamento. À medida que a deformação progride, os eixos de deformação finita e todos os elementos planares lineares tendem a se paralelizar com a zona de cisalhamento. Então a gente já vê a diferença, né, dos ISA, né, dos instantâneos para os finitos. O instantâneo vai estar a 45 graus, o finito vai tender a paralelizar cada vez mais. Né? Então é a diferença de você analisar a deformação finita e você analisar a deformação progressiva. São duas coisas diferentes aí, né? As linhas materiais vão passar do campo de encurtamento para o campo de extensão, né? Então a gente tem um campo de extensão, um campo de encurtamento, elas vão cair de um lado para o outro e vão tender a ter coisas como budinagem, né? As coisas aí de alongamento que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Existe uma relação entre a quantidade de cisalhamento e a orientação do eixo finito de estiramento, né? Essa relação é a seguinte: o cisalhamento é 2 dividido pela tangente de 2θ, sendo θ o ângulo do eixo de estiramento com a parede da zona de cisalhamento, né? Então, quanto maior o seu cisalhamento, esse ângulo vai tender a ser menor, tá bom? E as linhas de não extensão instantâneas são paralelas e perpendiculares à zona de cisalhamento, né? Aquelas linhas que, quando a gente coloca o círculo aqui dentro, elas têm o mesmo tamanho do raio do círculo unitário. Tá bom? Cisalhamento subsimples, a gente está aqui, né? Combina distorção e rotação dos eixos. Tem duas apostas de fluxo, coincidem com os altos valores da matriz de deformação. Apostas de fluxo fazem um ângulo entre si, não são paralelas aos eixos, né, de deformação. E a vorticidade é o cosseno do ângulo entre as apostas de fluxo, então vai estar entre 0 e 1. No cisalamento super simples, o que vai acontecer é que você tem uma rotação mais rápida do que você tem um estiramento, né? Então, olha lá, a taxa de rotação excede a taxa de extensão. Tudo começa a girar, né? Provavelmente for mais rígido aí no meio. Nenhuma das trajetórias de partícula é reta, não existe apófise de fluxo, matriz de deformação não tem autovetores reais e o número de vorticidade é maior do que 1. Né? Por que essa confusão toda? Né? Porque o que vai acontecer, na verdade, é que o cisalamento super simples ele descreve partículas rígidas aí na zona de cisalamento, como, por exemplo, você tem uma rocha que tem granada, quartzo, feldspato, biotita, por exemplo. Né? A granada ela se comporta de forma mais rígida do que o quartzo e a muscovita, por exemplo, que vão tender a se deformar de forma cristal plástica. Quer dizer, eles vão fluir ao redor da granada. E o que vai acontecer, então, é uma partição da deformação, né? As granadas elas vão tender a capturar, a resolver o componente de vorticidade, né? O componente de rotação. E a matriz mais mole vai tender a resolver o componente de extensão, tá bom? Por isso que a gente não consegue resolver essa deformação inteira aqui com uma matriz só, né? Com eigenvalues, nada disso, porque você está particionando, né? A formação passa a ser heterogênea, tá bom? Você tem partículas que vão rotacionar mais e outras que vão estender mais, né? E você pode ter pedaços aqui dentro, onde vai ter coisas subsimples, etc., né? Até puro, dependendo de onde que ela está aqui no meio, orientado essas estruturas aí, né? Tende a produzir estruturas lindas aí rotacionadas, como porfiroclasto do tipo delta, né? Chamado assim porque tem um rabicozinho, igual aquela letra grega delta, e também porfiroblastos do tipo snowball, né? O que é a diferença entre porfiroclasto e porfiroblasto? Porfiroclasto é uma coisa que já estava na rocha, né? Por exemplo, fenocristais de feldspato no granito, né? Já estavam ali e eles vão ser deformados, né, à medida que eles vão rotacionando. E os porfiroblastos, à medida que eles estão crescendo, blasto quer dizer crescimento, blastese, né? Então são minerais como a granada aqui, metamórficos, né? E a granada ela cresce consumindo coisas aluminosas ao redor, né? Argilominerais, etc. Ela não consegue consumir quartzo, tá bom? Então fica essas trilhas de quartzo à medida que ela vai crescendo. E como ela está crescendo, né, do centro para as bordas e rotacionando ao mesmo tempo, ela acaba ficando com essa estrutura linda e em espiral, né?
essas estruturas aí que a gente chama de granada do tipo snowball. Dá para você medir até quanto que foi a rotação aí, né? Qual foi o WK, tá bom? Isso é uma lâmina aqui, mas essa lâmina tá com um daqueles filtros, né? Para ficar mais colorido, né? A granada vai aparecer quando você cruza o Nicol toda extinta, tá bom? Olha aí no campo, né? Granadas do tipo snowball, lindas aqui, rotacionadas. Dá para você ver até com a lupa ou olho nu mesmo. E aí mais umas fotos aqui, né? Isso aqui eram rochas que eram formadas aí de feldspato, ainda né? Feldspato, quartzo, moscovita, por exemplo. E essa matriz ela não era tão fina, né? Ela podia ser até que granular, essa rocha, quando ela não estava deformada. Mas uma vez que você deformou, né? Os feldspatos, eles são mais rígidos do que o quartzo e a mica que vão se deformar de forma cristal plástica. Com isso, o quartzo e a mica vão fluir ao redor do feldspato, que vai rotacionando. E à medida que vai rotacionando, ele vai recristalizando, né? Como se ele fosse perdendo as bordinhas dele aqui, ó. As bordinhas deles vão formando essa cauda aí, ó. Né? Que vai deixando para os dois lados. Esse aqui que é o tal porfiroclasto do tipo delta, porque a cauda dele, nesse caso, faz esse rabicó. Existem outros tipos, por exemplo, tipo sigma, etc., que a gente vai ver tudo lá na Geologia Estrutural 2, tá bom? O importante é que quando a gente vê esse do tipo delta é que a rotação foi maior do que a taxa de crescimento aqui, né, de recristalização. Com isso você fica com essas estruturas lindas aí, né? Vários outros exemplos, como é que a matriz ficou fininha, né? Ela não era tão fina, os grãos foram diminuindo de tamanho devido à deformação cristal plástica, que a gente vai ver depois, né? Mas o feldspato não se deforma de forma tão cristal plástica nessas condições de temperatura e pressão. Olha como é que dá para você ver aqui que as coisas fluíram ao redor deles, né? Fizeram até dobras nela. Então, esse aqui é um exemplo lindo de contraste de geologia. A gente vai ver isso lá quando entrar em geologia, mas o quartzo, a mica, etc., estão se comportando de forma dúctil, enquanto o feldspato está se comportando de forma rúptil. Olha como é que ele está todo fraturado, né? Diferença linda aí de geologia, tá bom? Né? E aqui embaixo, né, uma granada do tipo snowball de novo aí pra gente. Olha que granada linda aí, né? Rotacionada, bem mais grossa, e um pedaço de quartzo aqui que ela não conseguiu, né? O quartzo bem grosso aqui também, poligonal, né? Já está um grau mais alto essa rocha, não conseguiu consumir. Então você vê que o porfiroclasto, né? Ele já existia na rocha e ele foi rotacionado e recristalizando, né? E a granada ela foi crescendo aqui, é um porfiroblasto, ela foi crescendo à medida que a rocha foi deformando, metamorfizando, rotacionando, né? Ainda sobrou um pouquinho de biotita, mas muita biotita pode ter sido consumida aí, etc e tal, né? Beleza, pessoal, até a próxima aí.